Oi, gente, bom dia. Vou primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, um pouco nervoso. Começar me inscrevendo. Meu nome é Davi Pradini, sou um homem branco, cabelos curtos, cacheados, olhos castanhos, muitas tatuagens, uma camisa branca e uma calça bege. Esse é o meu sinal, vou fazer aqui para o pessoal de casa ver também, esse é o meu sinal. E a gente vai falar um pouco sobre design inclusivo, muito do ponto de vista de como foi a minha vivência entendendo design inclusivo e diversidade, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito profissional, certo? E aí eu gosto de começar a gente trazendo esse big number, um grande dado, de que hoje no Brasil 18,9 milhões de pessoas vivem com deficiência. E eu trago esse dado porque quando a gente fala de diversidade e a gente fala de design inclusivo, a gente tem que começar sempre advogando, é uma questão. Não sei se vocês já viveram isso. Eu já vivi, espero que não, mas quando a gente vai falar sobre acessibilidade de design, acessibilidade nos projetos, é uma coisa que às vezes é sempre deixada para depois, às vezes a gente não tem dinheiro, o projeto não... Não, agora não, vamos deixar para mais tarde, não dá para adaptar, não dá para fazer. E a gente tem que entender que, além da questão da lei que está do lado dessa população e da questão social, é uma população economicamente ativa. Quase 20 milhões de pessoas no Brasil consumindo esses produtos é muito dinheiro. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente também está falando de sustentabilidade financeira. Então, quando vocês se depararem com isso, sempre digam, mas tem muita gente que vai consumir esse produto, não é só isso. E aí, quando eu entrei nesse universo de diversidade, nesse universo de design, porque eu fiz aquela transição de carreira, eu sou formado em publicidade inicialmente, eu sempre ficava me perguntando para quem que a gente está projetando. Quem são essas pessoas que a gente vai encontrar na nossa rotina? Quem são esses usuários? Quem são esses clientes? E aí eu me deparei com o primeiro conceito que me abraçava nesse quesito de responder essa pergunta, que era o design inclusivo. E aí eu trouxe para a gente entender primeiro esse conceito do Nielsen Norman Group, de design inclusivo, que fala sobre esse conjunto de metodologias para gerar produtos, não só produtos, mas também serviços, que compreendem e capacitam pessoas de todas as origens e habilidades. De todas mesmo. A gente está falando aqui de idade, gênero, situação econômica, localização geográfica, sexualidade e também questões de deficiência e acessibilidade. Só que isso é um conceito muito simples. É muito complexo falar de acessibilidade, falar dessa diversidade toda. E aí eu acho que esses conceitos um pouco europeus, estadunidenses, a gente chega para um Brasil tão complexo, cheio de diversidade, cheio de complexidade, a gente se depara com isso pensando, é muito simples. Eu achava, né? E aí, isso responde a pergunta que a gente tem que planejar, projetar para todos nós. Eu entendia isso, basicamente. Então, partindo desse pressuposto, entro no mercado de design, viro designer, começo a trabalhar no César, e aí me colocam nesses dois projetos gigantescos, muito difíceis, mas que foi assim, uma honra trabalhar neles e foi muito desafiador e transformador para mim como profissional. Aí eu tenho aqui na tela algumas notícias sobre esses projetos. Eu vou contar direitinho como é cada um para vocês. Um é um projeto da Lenovo, que é um projeto para pessoas surdas, que utilizava inteligência artificial para se comunicar e fazer uma interpretação de Libras para português e vice-versa. E o outro é um projeto da Boticário, que é o projeto que eu estou atualmente, que é um projeto que a gente chama de Batom Inteligente, que é para ajudar mulheres cegas e mulheres com deficiência motora nos membros superiores do corpo a utilizarem os batons da Boticário. E aí eu vou começar primeiro dando um overview de como é cada projeto, para a gente se entender aqui, porque é tudo um pouco complexo. O projeto da Lenovo, que foi lançado recentemente, a Lenovo até fez aqueles vídeos ao vivo de lançamento de projeto, aquela coisa chiquérrima, fiquei muito feliz. E o projeto da Lenovo, ele segue esse fluxo basicamente. A pessoa surda sinalizante grava um sinal e a inteligência artificial interpreta e transcreve para português para os funcionários da Lenovo poderem se comunicar com pessoas surdas. E esse fluxo também é inverso. O português escrito é interpretado pela inteligência artificial, que cria um modelo 3D realista em Libras, e essa comunicação é enviada para a pessoa surda. E aí a gente seguia um fluxo simples de construção dessa solução. A gente identificava um problema, ia para um processo de design participativo que envolvia as lideranças, o cliente, que é a própria Lenovo, os designers do projeto, os engenheiros, toda aquela galera, e também pessoas surdas, a comunidade surda. E foi um processo muito rico, porque a gente foi entendendo a diversidade que existe dentro dessa população. E a gente colocava eles dentro desse processo, adquiria uma quantidade gigantesca de dados para gerar uma solução. E aí eu comecei a me incomodar, nessa mesma época eu comecei a fazer o mestrado, e eu comecei a me incomodar com essa percepção dos dados. Como é que uma população tão rica e vivências tão importantes
a gente enxerga tudo isso só como dados, como um material que a gente vai utilizar para criar uma solução. E aí, está em branco. Essa ideia de dados, eu comecei a me incomodar com esse conceito. E aí eu me deparei com essas duas pessoas. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver aqui. Do meu lado direito, vocês estão vendo um rapaz chamado Nego Bispo. Ele é paraibano, quilombola, está usando um chapéu, homem preto, sociólogo, filósofo, uma pessoa incrível. E do lado esquerdo, Rafael Cardoso, que é um pesquisador de design. E eles dois têm um conceito muito comum. Apesar deles não falarem as mesmas línguas falam, não falarem as mesmas coisas sobre os mesmos assuntos, existe um paralelo na matéria do que eles falam, que é entender os dados, na verdade, como memória. Para Nego Bispo, a memória é pilar do nosso entendimento como indivíduo e comunidade. E para Rafael Cardoso, é o pilar da experiência. Aqui, experiência não como só experiência de vida, mas também experiência de uso, de fluxo de uso. Então, a partir desse, como a gente entende que a memória é o que nos torna indivíduo e é o que é necessário para a gente entender a nossa vivência, e também é parte fundamental da experiência de uso, a gente está aqui na UXConf, experiência de usuário, a gente tem que entender que memória é um entendimento de comunidade, que é uma coisa importante quando a gente fala de comunidade surda, de pessoas com deficiência, porque é uma comunidade ativa, é uma comunidade unida, que precisa ser ouvida como um todo, sobre pertencimento e por experiência, mais uma vez. Porque nada foge disso. Então, a partir desse momento, a memória, a gente entende que é igual à inclusão. Então, esse entendimento de dados, a gente substitui pelo entendimento de memória e coloca isso no fluxo de construção de solução acessível. Então, a gente não está ouvindo dados. A gente está ouvindo vivências. A gente está ouvindo como essas pessoas se entendem nesse mundo e como elas andam nesse fluxo de vivência de mundo. Isso é muito importante. Então, esse foi o primeiro momento que eu aprendi que aquele fluxo que a gente viu lá no comecinho do que eu estava falando de Nielsen, talvez não era tão simples assim. A memória era mais importante do que os dados. E aí, saiu desse projeto maravilhoso, super realizado, e sou colocado nesse outro projeto da Boticário. Vocês estão vendo aqui um link de um robozinho. Esse projeto é um projeto de hardware. Hardware são soluções físicas, vamos dizer assim, que ajuda mulheres e passa batom de forma precisa e ágil. E aí eu já tinha esse conceito, como eu trouxe para vocês, de memória. Só que aí também nesse processo, ao mesmo tempo eu estava no mestrado, e lendo muito Nego Bispo, eu me deparei com esse conceito de contracolonização. E contracolonização é basicamente todos os processos de resistência e de luta em defesa dos territórios dos povos contra colonizadores, seus símbolos, significados, modos de vida e práticas nesses territórios. De novo, o entendimento de comunidade, de territorialidade. E aí, dentro dessa percepção de contracolonização, Nego Bispo traz o que ele chama de oficinas. Que oficinas, basicamente, eram como as comunidades, que ele chama de afropindorâmicas, compartilhavam experiências de forma cíclica dos seus mestres e mestras nos seus territórios. Então, tudo o que precisava saber já estava lá, já estava naquela comunidade, e era passado naturalmente. E aí, de novo, chega essa ideia do design participativo que a gente usava nesse fluxo dentro do processo também da Boticário, e aí a gente vê esse conceito distante de design participativo, que é, na verdade, uma realidade brasileira do que a gente já construía anteriormente. E aí a gente substitui esse processo de design participativo pelas oficinas. Porque nas oficinas a gente se coloca como a gente está aqui agora. Quem está em casa não está vendo, tem um monte de gente olhando para mim, um monte de gente bonita, gente boa, que depois vai me aplaudir, não vai dar tudo certo. E aí, a gente está aqui trocando, depois a gente sai para conversar, a gente troca experiências, tem pessoas mais velhas, tem pessoas mais novas de vários backgrounds diferentes. Isso é um processo de oficina. Isso é um processo brasileiro. Isso é um processo que está na nossa ancestralidade. E quando a gente fala de diversidade, a gente tem que entender que essas pessoas têm que ser colocadas dentro do processo criativo. Então, a partir de agora, não só nesse processo, elas nos trazem suas informações, mas elas participam ativamente do processo de construção da solução. Esse projeto da Boticário, mulheres cegas, mulheres com deficiência motora, o projeto como todo, os designers, a liderança, mais uma vez, agora elas não são colocadas só para gerar insights, mas para decidir ativamente o que é que vai ser construído, como que vai ser construído, o que é que deve ser implementado, o que é que deve ser colocado um pouco mais para o futuro. E essa participação deve ser ativa e constante. É assim que a gente faz a diferença. E aí, eu trouxe outra pessoa para a gente falar um pouco também, que é Ailton Krenak, que é o nosso novo imortal da Academia Brasileira de Letras, acabou de entrar o primeiro indígena. Arrasou. E aí, mais uma vez,
um pensador que não fala necessariamente de design, mas fala sobre territorialidade e sobre o Brasil e sobre a nossa forma de enxergar o mundo, ele comenta que a experiência de comunidade, que viver a experiência de comunidade é o que fortalece e constitui a gente como indivíduo e como pessoa equilibrada. E quando você cai num campo minado do exílio, quando você tira essa pessoa da vivência de comunidade, essa pessoa precisa atualizar sua memória. E o que você está fazendo e querendo ali. E é isso que a gente faz com esses corpos dissidentes de pessoas com deficiência o tempo inteiro. A gente exclui essas pessoas da vivência, a gente exclui essas pessoas das soluções que a gente está construindo e, portanto, a gente exclui essas pessoas das suas próprias memórias. E, a partir desse momento, a gente não consegue gerar soluções interessantes e soluções que realmente façam a diferença na vida dessas pessoas. Então, por isso que a gente tem que gerar tudo em comunidade. Não é só em workshops, não é só dentro das salinhas da gente, é em comunidade, fazer parte. E, a partir desse momento, a gente entende agora que memória é igual a territorialidade, que é igual a inclusão, que é igual a experiência. No final das contas, a gente precisa que tudo isso se comunique e que tudo isso esteja em conjuntura para que o que a gente esteja construindo chegue nesses indivíduos, mesmo que a gente, e eu, como indivíduo que não vivo com deficiência, consiga construir uma solução que chegue neles. E aí eu consigo trabalhar o meu próprio capacitismo e tentar superar isso de alguma forma. E a partir desse momento, trazendo muito da minha experiência particular, hoje, o que eu construo como experiência depende muito da diversidade que eu construo na minha equipe, na minha liderança, na confiança que eu tenho na minha liderança, na minha academia, dos meus líderes acadêmicos, de quem que eu confio como meus orientadores e tudo mais, das minhas pessoas usuárias, que, por incrível que pareça, aí é mais uma questão de curiosidade, quando você trabalha com esse público, com corpos dissidentes em geral, essas pessoas estão sedentas a participar. Então, eu acabei ficando amigo de todas as minhas pessoas usuárias. Tenho todas elas no WhatsApp, vou para os eventos. Hoje em dia, eu tenho pessoas com deficiência dentro do meu ciclo de amizade, não só de trabalho. Então, a minha comunidade muda e se torna mais inclusiva. A minha família passa a fazer parte disso também. Eu trago isso para a minha rede familiar, para os meus amigos e para todas as minhas referências. Quem eu ouço de Spotify, quem eu ouço no meu podcast, quem eu leio, quais são as pessoas que eu estou trazendo para a minha rotina diária. E aí, eu consigo, dentro da minha vivência, mesmo como uma pessoa branca, mesmo como uma pessoa que vive sem deficiência, torna a minha vida um pouco mais diversa. E quando a gente vive diversidade na nossa rotina, a gente consegue viver também no nosso trabalho e nas soluções que a gente está desenvolvendo. Vira uma coisa mais fluida e mais fácil. E aí, só para finalizar o que eu estou querendo trazer para vocês, esse foi o último, antes de eu terminar o meu mestrado, que eu já terminei, graças a Deus, não aguentava mais, esse era o fluxo que a gente trabalhava. Vocês estão vendo na tela um fluxo linear. E aí Nego Bispo termina falando o seguinte, que eu adoro essa fala dele, que o pensamento linear ele é um pensamento europeu colonizado. Não é um pensamento da gente, não. Brasileiro, povos originários pensam de forma cíclica, tudo é cíclico. Então aí a gente transforma, esse foi o resultado do meu mestrado, viu? A gente transforma esses caminhos cíclicos, esses caminhos lineares numa construção cíclica. E hoje em dia, esse é o workframe que eu gosto de trabalhar. Ou seja, a gente consegue também transformar um pouco de questões sociais em workframe para facilitar também nossa vida, né? Então hoje a gente trabalha com um processo de identificação de soluções soluções que têm características colonizadoras. A partir disso, a gente entra num processo de oficina, de escuta ativa e de participação efetiva na comunidade de que a gente está trabalhando, participação ativa e você se tornando também parte dessa comunidade, mesmo que você não viva com os problemas e as questões que essas pessoas vivem. Porque a partir disso, a gente consegue captar memórias e fazer parte da memória dessas pessoas. E, por fim, a gente implementa e transforma essa solução numa solução contra-colonizadora. E você deve estar se perguntando, Davi, você não veio falar de acessibilidade? Cadê a WCAG? Cadê as heurísticas? Gente, isso tudo é consulta. Isso vocês têm acesso muito fácil, a gente consegue ter acesso muito fácil a tudo isso. O que a gente precisa viver de experiência, o que a gente precisa entender que é diferente dessa população, é a gente se colocar à disposição, é a gente entender suas memórias. Então, por isso que eu quis trazer esse ponto de vista um pouco diferente de como a gente deve lidar com essa luta anticapacitista e esse foco pela diversidade e por construções de solução que envolvam todo mundo, porque esses dados vocês acham facilmente. Agora, a vivência, as memórias e esse conjunto de comunidade é na luta, é na batalha, é se colocando e se disponibilizando para todo mundo, tá? Eu ainda tenho 30 segundos, mas é isso, eu acabei. Muito obrigado, gente. Acabei no tempo.